do mercado, vamos falar do Banco Master. O Banco Master recorreu, e isso, senhoras e senhores, dá continuidade ao que a gente está falando aqui. O cangaço jurisdicional. E isso dá continuidade ao que a gente está falando aqui. Não dá para levar o Supremo a sério enquanto nós tivermos notícias como essa. Enquanto nós nos depararmos com o fato de que a família Moraes deu aval às operações do Master. Que o Master recorreu ao escritório de advocacia da família Moraes para consultar, para fazer um parecer sobre os riscos envolvendo a captação de dinheiro por meio de regimes próprios de previdência social, os fundos previdenciários dos servidores de estados e prefeituras. Um parecer do escritório da família do Moraes, assinado em julho de 2024, por 3 advogadas da banca da família do Moraes, entre elas a filha do Moraes e uma cunhada do Moraes, afirmava que o banco de Daniel Vorcaro, prestem atenção, estava, aspas, apto. Apto significa pronto. Apto significa bem preparado. Apto significa dentro das conformidades. Apto significa correto, na medida exata. Estava bom para captar recursos dos regimes de previdência social. Mas esse mesmo parecer alertava para os riscos de corrupção e conflito de interesse nas operações. Nos últimos meses, a Polícia Federal deflagrou ao menos 4 grandes operações mirando aplicações suspeitas de RPPS em letras financeiras e fundos de investimento do Banco Master. A maioria delas envolveu aportes de 3,6 bilhões de reais do Rio Previdência, com mandados de busca e apreensão e endereços ligados ao ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Para o Ministério Público Federal, os valores captados para esses regimes previdenciários garantiram a sustentação do Master depois do veto da Caixa para a compra de 500 milhões de reais em letras financeiras do Master. E foi aí que eu, em 2024, senhoras e senhores, comecei o meu problema pessoal com o Master. Porque foi a partir da notícia de que a Caixa, que é gerida, administrada pelo governo Lula, por um indicado do Centrão pelo governo Lula, expurgou os 2 analistas da Caixa que deram parecer contrário a esse aporte de 500 milhões da Caixa, que é um banco do povo. É uma empresa estatal, pública, pura. Então esses 2 analistas que falaram, isso está fedendo merda. Parecer, não aporte 500 milhões desse banco. O que os administradores da Caixa, administradores políticos ligados ao governo Lula, fizeram? Vamos ostracizar esses 2. A partir daí, eu já senti todo o cheiro de merda desse banco. E a partir daí, o escritório da família Moraes falou que o banco estava apto para fazer isso, mas falou, por isso, cuidado, meu bem, há perigo de corrupção na esquina. Então a água vai chegando no pescoço do Moraes. Mas quem é que vai enxergar isso, Eduardo? Pavinato, é mais um exemplo, né? E acho até estranho, nós comentamos aqui numa outra oportunidade, que a gente sempre acha estranho, por exemplo,
quando, não, vou aceitar ser ministro do Supremo Tribunal Federal ganhando R$ 40.000 por mês e trabalhar com aquela demanda de processo. Né? Não, é incompatível com alguém, por exemplo, que está no escritório de advocacia, que você tem a possibilidade de ganhar milhões em honorários, e eu não estou me referindo na linha diminuta, boa noite, não é nesse sentido. Eu me refiro da forma honesta, de você abrir mão disso, de uma vida, né, já bem consolidada, uma carreira consolidada na advocacia, para ingressar ao Supremo. E aí vai ganhar R$ 40.000 e ter todo esse trabalho. O trabalho que eu estou me referindo nesse sentido honesto, tá? De mão de obra, tempo dedicado para julgar as demandas do país, né? Os casos de repercussão geral, tudo que está envolvido, as prerrogativas de função no caso de julgar político, deve, né, encher o saco, como fala o Pavinal, deve ser chato. E aí você renuncia a tudo isso para ingressar, para ganhar 40 mil. Então, tem algo a mais ali de atrativo no cargo que a gente não consegue enxergar agora. E eu estou falando aqui uma questão para ser polido. Tá? Por quê? Porque esta condução desse caso, né, mais uma vez você coloca outros elementos de integrantes em composição do ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso aqui a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, e você coloca mais uma vez uma articulação vinculada ao governo federal no período de 24, mas com uma atuação de estadual. Vale lembrar como foi a atuação na Bahia, né? No caso do Rui Costa, então governador, em parceria com Jacques Wagner, e aí consolidando o crédito cesta, né? No caso, com crédito consignado para o funcionarismo público, deixando restrito somente contrair o empréstimo consignado ao crédito cesta. Então você começa a ver que parece que se repete a forma de agir por Estado e ao mesmo tempo a gente encontrou intermediários de grande porte, vamos classificar assim, como foi relatado aqui. Então, parentes do ministro atestaram, né, endossaram, declararam estar apto que a Caixa aportasse recursos envolvendo o Banco Master. É só este cenário que nós estamos vendo. Eu não estou fazendo acusação nada, mas é estranho, por exemplo, um ministro, ou seja, ele, qual for a composição, ele compra à vista uma mansão de R$ 10 milhões com remuneração de 40 mil. Se ele aparece com uma... Mas aí é a mulher é que é a ricona. Aí o dinheiro, mas o dinheiro vai para o fundo, para um instituto da família, né? O Instituto Legis, Instituto, não sei. Lexus, Lex, que é de Lex Luthor. Né? Porque sempre tem uma brincadeirinha com Alexandre de Moraes. E aí, assim, como se ele não fosse casado com ela, né? Como se ela não morresse, ele não herdasse metade do patrimônio, como se isso nada existisse. O Patek Philippe de R$ 1 milhão. Exatamente, que foi presente da mulher. Né? Que é advogada. Agora, aí a advogada do cara, que é a mulher dele, dá um Patek Philippe, só milionário compra Patek Philippe. Nós, pobre, não compra. Empresário de aí grande vai falar porte. assim, mas é presente da esposa ou é presente da advogada do Master? Porque não se enganem, senhores. Quando o Alexandre de Moraes espontaneamente vira e fala: o Flávio Bolsonaro não poderia ter visitado o pai na qualidade de político, deveria ter visitado o pai na qualidade de filho. O que eu digo no caso da esposa que lhe dá um Patek Philippe? Ela está dando o Patek Philippe na qualidade de esposa ou de advogada do Master? Que me responde isso aí? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Porque nós estamos falando da mesma pessoa, da mesma maneira que você não tem como dissociar a esposa da advogada do Master. Portanto, é uma pergunta que não se faz. O Alexandre de Moraes não poderia fazer a seguinte pergunta: como dissociar da mesma pessoa o político e o filho? Então quem traz essa pergunta que não se faz à baila é o próprio Careca. Me desculpem, os carecas. Agora tem o seguinte também, se a gente parar para pensar, o advogado, ele tem responsabilidades. Tem responsabilidades pela lei civil e tem responsabilidade pela lei do consumidor
e tem responsabilidades pelo Estatuto da Advocacia. Então existe um troço chamado responsabilidade civil do advogado por pareceres e consultas. Exato. Só que quando a gente fala da responsabilidade civil do advogado por pareceres e consultas, a gente imagina uma demanda de um cliente que foi lesado pelo advogado, pelo parecer ou pela opinião dada em consulta. Eu vou, por exemplo, ao escritório ou do Wellington ou do Eduardo, vou fazer uma consulta. Olha, eu posso fazer tal coisa? Eles olham os documentos e falam assim, pode, vai em frente. Eu vou e me estrepo, porque eles deram uma opinião errada. Aí eu tenho uma demanda contra eles, porque eles são responsáveis pelo parecer que eles me deram. Então, quando esse caso master vem à tona, e esta podridão se mostra na sua inteireza, que é o Banco Master vendeu vento para regimes de previdência. E o prejudicado foi o Banco Master? Não, o prejudicado foi o regime de previdência. Foram os coitados dos aposentados, daqueles que queriam se aposentar, estando no serviço público. Coitado marromenos também. Coitado filho de rato nasceu pelado. Eles foram os prejudicados. Aí eu lhe pergunto, quem é que é o culpado? É o escritório que disse que estava tudo ok, estava tudo apto? Portanto, a partir do momento que nós temos um parecer jurídico dizendo, olha, tá tudo legal, viu? Você pode fazer isso que você tem condição. Condição de quê? De ludibriar? Era isso? Então o escritório da família Moraes vira partícipe. Se houve esse parecer. Ou eu estou enganado? Pavinato, as hipóteses de responsabilidade do parecerista, elas requerem a demonstração do dolo ou erro grosseiro. Aqui eu vejo uma zona um pouco cinzenta que precisa ser preenchida com o seguinte fato. O escritório tinha ciência de que o banco não tinha solvência? De que o banco estava vendendo fumaça na praça? Se demonstrado que o escritório tinha ciência, esse parecer induziu a erro, esse parecer tem informação falsa. Mas como é que ele ia fazer um parecer de viabilidade de negócio sem olhar os documentos? É aí que tá. Sendo que aqueles integrantes da Caixa que foram afastados detectaram. Exatamente, tinha acabado de ser detectado isso pela Caixa. Exatamente. A gente precisa que a investigação demonstre, se houver investigação sobre isso, porque a gente sabe que é uma houver blindagem. investigação sobre isso, é claro. Porque há uma blindagem ali que é evidente do próprio Alexandre de Moraes e alguns de seus pares. Mas é um dado muito preocupante e que, se demonstrado, sim, que eles tiveram acesso, mesmo assim, fraudaram um parecer, porque essa é a verdade, fraudaram o direito num parecer, né? Deram um parecer jurídico sobre um fato de maneira inverídica, ou seja, olha, não se subsume à norma jurídica o fato de estar insolvente o Banco Master. E ainda assim eles reforçaram, então acaba assim, como você mencionou, Pavinato, sendo partícipe de toda essa arquitetura maliciosa, mafiosa e criminosa. Porque, pare e pensa comigo. Se o Banco Master tinha a intenção de prejudicar, vendendo ilusão e captando dinheiro real, ele não precisaria de um parecer, você concorda? Esse parecer serviria para quê, então? Para atestar as vítimas de que, olha, você pode confiar em mim? Pode ser um argumento de autoridade, pode ser uma senha, um passe, uma etiqueta. Olha aqui, ó, parecer assinado por... Então pode confiar, vai estar tudo certo. Estamos blindados, podem fazer. Pode ser várias coisas. Eu acredito muito no simbolismo das coisas, né? Muitas das vezes a gente vê eminentes juristas exalando pareceres. Se a Viviane Bart, ela deu um passe, ela é mãe de santo? Olha, o que aconteceu ali do Master enganar praticamente todo o sistema financeiro, para mim, beira a bruxaria, né? Beira a macumbaria, porque... Isso é muito sério. Eu não sei se vocês que estão nos assistindo aqui, eu não sei se
As pessoas que estão escrevendo aqui não estão entendendo bosta nenhuma. Isso é verdade para ver aqui. Em especial os energúmenos que ficam. E o dinheiro do Dark Horse? Eu vou repetir aqui, uma coisa que eu falo todo dia. Porque vocês estão mal acostumados na imprensa com maniqueísmo. Verdade. Gente que é de um lado, gente que é do outro, e quem é do lado não pode falar mal desse lado, e gente que é do outro não pode falar mal desse lado, só fala mal do outro, e aqui só fala mal do outro. Não, aqui não tem nada disso. Então, tem lá, filme Dark Horse, vou repetir de novo a minha opinião. Acho uma vergonha pedir dinheiro para o Vorcaro. Acho uma vergonha cobrar o Vorcaro no interregno entre ele ser preso, ser solto e antes de ser preso de novo. E cobrar o resto do dinheiro para fazer o filme. Acho uma vergonha um filme custar 129, 114, não sei o quê, 30 milhões de dólares e ninguém saber o orçamento, ninguém saber responder quanto foi quanto. Acho uma vergonha. Mas é aquela coisa, prejudicou a quem? Prejudicou o aposentado? Prejudicou o regime de previdência? Não. Ah, roubaram esse dinheiro. Então é ladrão que rouba ladrão e para mim tem 100 anos de perdão. Acho uma vergonha. Ah, para verdade, então você vai estar no nem agora. Nem. Você vai como eleitor. Você não vai votar nem no Flávio, nem no Lula. Não, se for Lula de um lado e Flávio do outro lado, eu voto no Flávio. Deixo claro aqui. Até porque, apesar de eu achar uma vergonha esse patrocínio pro filme Dark Horse. Um deu porque quis, o outro pediu porque podia pedir. Agora, outra coisa é a mulher do ministro do STF assinar esse contrato e ainda dar um parecer. Dá um parecer que é um aval. Um aval para quem? Para o banco que estava com más intenções. Fazer as más intenções? Não! Dá um aval para ajudar um banco que enganou esses fundos a ser enganado. É isso que é sério. Então, antes de saber para onde foi o dinheiro do Dark Horse, que não... Lesou quem? Lesou o Vorcaro. Deu dinheiro a fundo perdido. Ah, usaram para comprar casa. Ué, pediram dinheiro, deu, tá dado, perdeu desculachado. Acho uma vergonha, acho. O problema para mim é este contrato. É ainda mais sabendo agora deste parecer. Porque este parecer teria ajudado a ludibriar aqueles que foram afetados por esse esquema. São 20 horas e 30 minutos. Vou fazer um rápido intervalo para você que está acompanhando pela TV, mas continuamos aqui no YouTube. Pois bem, meus queridos amigos e amigas, será que, vamos imaginar, que esse destacamento da Polícia Federal vá se empenhar de fato a analisar este parecer e a conduta, que vale lembrar, você é responsável, o advogado é responsável por dolo, ou seja, a intenção de ajudar a ludibriar. Não vamos partir desse princípio. Mas a culpa, que é a negligência, a imprudência ou a imperícia, também são culpáveis. Então, se a gente tinha um parecer da Caixa dizendo, ó, esse Banco Master vai me desculpar, não vai pôr dinheiro aí. E aí, logo na sequência, o escritório pega e faz um parecer dizendo, não, você está apto a captar recurso. Você aposta em quê? Porque no Brasil é assim, você aposta que vai dar alguma coisa ou aposta que não vai dar em nada? Daí, desculpa, Eduardo. Não, por favor. Daí a minha observação, no sentido de que podem ser várias coisas, dentre elas, inclusive, uma senha de, olha, tá safe, né? Se diz hoje na juventude, né? Entre os jovens. Tá safe, tá seguro. Mas também pode ser um argumento de autoridade. Servir como um argumento de autoridade. O parecer, eu já vi até uma brincadeira. Olha, vocês acham que o parecer não vale nada? O parecer não vale nada mesmo. Você rasga a assinatura do parecer. Aí ele deixa de valer alguma coisa. Porque o parecer, a importância, a credibilidade dele vale por quem assina. E por que quem assina? Porque quem assina ou tem uma expertise, ou porque quem assina tem uma certa entrada. Ou tem muita expertise ou tem muita esperteza. Exato. Exato. Então, há algo mais simbólico do que um mero trabalho técnico aí.
E lembrando que ninguém mais fala desse assunto, dentro do Supremo pelo menos. O Alexandre segue como ministro e os seus pares levam isso numa boa. É isso que me revolta mais. Voltamos também na sua Smart TV. Vamos falar dos